Olá, família Vida Veda, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da minha história e dos conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha jornada. E então esse ano, nós fomos convidados para fazer a palestra falando sobre saúde da mulher. E eu escolhi um tema, que ele fala sobre as fases da vida da mulher na perspectiva do Ayurveda e a relação dessas fases com a saúde emocional através da psicologia feminina, né? Então, como identificar comportamentos sabotadores, que não te deixam vencer na vida e identificando esses problemas, então chegar à sua autorrealização, chegar ao seu sucesso. E então, para a gente iniciar esse tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim, quem eu sou, por que eu tô aqui e por que eu escolhi esse tema. Eu digo que eu sou uma buscadora de mim, que desde o primeiro convida, na primeira palestra que eu fiz, eu coloquei isso, que eu tinha uma grande busca, e essa busca era saber quem eu era, da onde eu vim, por que eu tô aqui, qual que era a minha missão, para onde que a gente vai depois que a gente deixa esse planeta. Então, durante a minha vida inteira, eu acredito que seja isso, Essa busca, ela existiu e ela ainda existe. Hoje, com muito mais informação, muito mais respostas daquilo que eu buscava. Mas eu tive que ir atrás, eu tive que ir em busca dessas respostas, E então esse tema, saúde emocional, ele veio à tona porque era justamente isso que eu buscava, Então as respostas chegam, a gente começa a identificar, quem sou eu, por que estou aqui, qual que é a minha missão, mas de alguma forma eu estava sendo impedida de exercer isso. E eu não entendia o porquê que isso não acontecia. Então, através do Ayurveda, do Yoga, da ontopsicologia, são ciências que explicam muita coisa referente às minhas dúvidas. E hoje, então, através dessa busca e dessas respostas, hoje eu sinto a necessidade de passar essas experiências adiante, porque eu acredito que muita gente se encontra nesse mesmo lugar que eu estive durante muito tempo. E nada melhor do que a gente contar as nossas experiências, para incentivar vontade nas outras pessoas também de quererem buscar as suas próprias experiências, as suas próprias respostas e deixar um legado para o mundo, onde esse mundo se torne melhor, melhor do que ele é. Então, eu estudei Ayurveda, eu estudei Yoga, na Austrália, na Índia, aqui no Brasil. E depois que eu tive esse conhecimento oriental, eu acabei buscando ainda mais respostas dentro da ciência ontopsicológica, que foi onde eu estudei aqui nos últimos 2, 3 anos. E tem me trazido muito conforto, eu diria assim. Talvez não tão confortável, porque as respostas elas vêm, trazem conforto no sentido de você obter a resposta, mas de uma forma desconfortável, porque a gente precisa acessar o âmago do nosso ser e enxergar que lá tem muitas coisas, muitas dores, muitas máscaras, muitas coisas que a gente não quer acessar. Então, essa palestra basicamente vai falar sobre isso. Eu espero que você goste, que você fique aí comigo, até o final. E desejo um sucesso imenso para esse Convida, com vários palestrantes incríveis, gente inteligentíssima, gente que quer promover melhoria nesse mundo,
Bom, então eu começo falando um pouquinho sobre saúde, né? O que é a saúde? A gente está tão acostumado a falar sobre exercício físico, sobre alimentação, sobre sono, sobre tantas coisas que desequilibram a nossa saúde, mas eu acho que raramente a gente fala sobre a saúde emocional, né? Que uh, quando a saúde emocional ela não está em dia, ela impacta na saúde física também, né? A saúde é um constante estado de bem-estar, de tranquilidade, de mente quieta, de paz interior. Em sânscrito, swast significa saúde. E é literalmente a expressão, eles dizem que é quando você está estabelecida em si. Então, você tem ali alegria, entusiasmo de vida, você tem uma suculência, né? Algo vivo dentro de você. E, e num estado permanente, né? Não é de repente você tem um problema, você enfrenta algo que você não gosta, que é difícil, e você sai desse estado de plenitude, você dá ouvidos ao problema, né? Então, no momento que isso acontece, a gente já não tem saúde, né? Então, a saúde é uma plenitude constante, é estar sempre em harmonia com o todo. Vamos começar então falando sobre as fases, né, da vida segundo a Ayurveda, né, Vata Pitta Kapha, e a gente inicia então a fase a fase Kapha, né? Então, que é a fase aonde existe a concepção. Então, no momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, nesse momento gera-se uma vida, né? Um feto, que é o nosso prakriti, que é o nosso dosha de constituição, né? Então, no momento dessa concepção, aquele feto ele vai começar a ser influenciado pelo mundo, né? Então, a sua relação com o mundo e com seus arredores, principalmente com a mãe, né, que está gerando esse feto, né, para vir a ser um bebê, uma criança. Então, tudo que a mãe pensa, come, fala, sente, esse bebê também está recebendo essas informações, né? A relação da mãe com o pai, mesmo antes da concepção, também vai influenciar, né, na formação desse bebê. Que mais? As coisas que acontecem no externo, no ambiente em que a mãe vive, também vão influenciar de forma direta, né, nesse cenário, né? E falando em cenário, o cenário ideal para uma criança crescer é um cenário onde ela tenha uma sustentação, né, uma atenção, um afeto, um amor, né? Esse espaço de amorosidade faça com que essa criança nasça saudável, né? Faça com que ela veja o mundo de uma forma benevolente. No entanto, quando essa criança ela é confrontada com agressão, com problemas, com gritos, né, com falta de atenção, falta de amor, ela então começa a criar na sua mente uma resistência que pode influenciar ela em fases futuras, né? Então, nesse primeiro momento, a criança, ela nasce, ela vem ao mundo e ela tem o leite materno, né? Esse leite materno, ele tem um sabor doce. E esse sabor doce é o que essa criança vai buscar durante as outras fases da vida, né? Ou seja, o amor, o afeto, o carinho. Então, para esse desenvolvimento pleno do ser humano, né, para ela ir para as outras fases, é muito importante que ela tenha essa relação estável e saudável com os pais, né? Por quê? Porque a gente aprende pelas emoções e pelo exemplo. Bom, então a gente finaliza a fase Kapha, que é a fase da concepção
né, durante a infância até mais ou menos ali a adolescência, aonde na mulher ela é determinada pela menarca, que é a primeira menstruação. Então, agora a gente entra na fase pita, né? A fase pita, que tem o elemento fogo, né? O elemento fogo, ele traz ímpeto e coragem para essa mulher, então, seguir na sua vida adulta, né? Então, ela deixa de ser uma adolescente, uma criança, e passa a se tornar uma mulher. E qual que é essa fase? Essa é a maior fase da vida do ser humano, né? Por quê? Porque é uma fase onde ela já está estabelecida nela, ela precisa trabalhar, ela vai atrás dos seus sonhos, ela vai enfrentar os problemas que a vida vem trazer, ela tem uma realização profissional, ela tem estabilidade financeira, ela viaja, ela aprende novas línguas, ela estuda, ela forma uma família, né? E as responsabilidades só aumentam, né, na vida dessa mulher adulta, né? E então é uma fase também que essa mulher ela tem uma maior beleza, né? Um destaque, né? E aí começam também as suas vaidades e desejos, né? Os hormônios estão plenos nessa época, né? Funcionando em abundância, a vida material ganha bastante importância. É uma fase de conquistas, né? De luta, uma fase de vencer na vida, né? E então essa fase, né, de ação da vida da mulher, ela chega no final, no momento que ela entra na menopausa, que é onde cessam os períodos menstruais dela, né? E aí ela entra na fase vata da vida. Então a fase vata, ela já começa a ter um declínio, né? Então ela cresce na fase kapha, na fase pita ela se estabelece e na fase vata ela tem um declínio. Esse declínio é muito aparente, né, aos olhos, porque o corpo da mulher muda, né? Então a pele fica flácida, os cabelos ficam brancos e caem, podem ter propensão aí a problemas do sistema nervoso, problemas osteoarticular. E então está determinada a fase da velhice, né? Que é a terceira idade. Pode ser que para algumas mulheres comecem lá pelos seus 50 anos, pode ser que outras apareçam a partir dos 60, então vai depender de cada pessoa e de como que essa pessoa se tratou durante, né, as fases da vida dela. A terceira idade também é uma idade que ela é vista como a idade das metas superiores, né? Então, eu já criei os filhos, eu já fiz o que eu tinha que fazer, trabalhei, ganhei dinheiro, construí família, construí casa, e agora é um momento de retorno, né? De entender o sentido disso tudo. É uma fase nobre da existência dessa mulher. A beleza física já não é necessária, porque o universo é sábio e nesse momento ela já não precisa mais procriar. Então é um momento que a mulher se volta para ela, para sua própria existência, né? As responsabilidades, os problemas, ela deixa lá para as gerações, né? Que vêm e vai ser feliz, né? Então é uma fase onde ela pode trazer um trabalho voluntário, ensinando e ajudando outras pessoas com a intenção de fazê-lo mesmo, né? Não focada somente no monetário, né? Então, essas são as três fases, né? A fase kapha, que é a fase do nascimento e crescimento, a fase pita, que é a fase do desenvolvimento e da ação, e a fase vata, que é a fase do declínio, onde essa mulher faz essa introspecção e vai para a vida como auxiliar, né? E traz ali um movimento espiritual, né? De voltar-se para dentro. Então a gente vai relacionar as questões psicológicas, né, da psicologia feminina
em relação a essas fases. Então, no momento que a mulher ela tá se construindo, ela tá em movimento, ela tá fazendo uma ação positiva na sua vida, ela tá feliz, ela tá plena, esse é um movimento de psicologia positiva, né? Ela tá ok, né? Conforme aquilo que ela busca. Ela tá agindo e construindo, né? Aquilo que ela intenciona. Agora, se ela se encontra numa fase onde ela se auto-sabota, onde ela não faz o que tem que ser feito, ela fica triste, deprimida, né, e causa mal a ela mesma e a quem está ao redor, a gente tem um quadro de psicologia negativa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos históricos dessa psicologia negativa, né, da onde que surgiu isso. Então a gente traz lá na época de Adão e Eva, do fruto proibido, né, onde a mulher, Eva, come desse fruto proibido e ofereceu para Adão. Né? Então Adão, naquele momento, ele aceita o fruto, ele come, mas ele não leva a culpa de ter sido o precursor disso, né? Ou seja, quem me deu foi ela, então ela é a culpada, né? E a mulher, a Eva, assume a culpa nesse momento e, enfim, ela estava fazendo uma ação instintual, ou seja, eu tive um instinto, a fome, eu fui e peguei a maçã, eu comi desse fruto, então logo eu aceito a culpa, né? Eu fiz aquilo que, enfim, o meu instinto me disse para fazer. E essa culpa, ela permanece passando de geração em geração, né? Então, o aspecto histórico-cultural da onde vem essa negatividade é dessa época, né? Da história, da Bíblia, que conta que fomos pecadores, né? Por ouvir o nosso instinto. E então a mulher, ela nunca pode tomar o poder, né? Por quê? Porque a culpa não permite. E esse comportamento destrutivo, né, autossabotador na vida adulta da mulher, na fase pita, onde ela está se construindo, existe um bloqueio. Ela se resiste a fazer aquilo que de fato é do instinto dela, né? Então esse é um aspecto cultural e que a gente carrega, né, até hoje, internalizado e solidificado no nosso inconsciente feminino através de gerações, né? Então, segundo a ontopsicologia, existem 3 principais arquétipos femininos, né, da psicologia negativa, que a gente vai ver agora. A mulher velada. Então, são imagens de uma sábia, de uma mestra de vida, uma freira universal, né? Que usa um véu que esconde o rosto, né? E fixa o olhar, né? Então, imagina uma mulher do Oriente Médio, de uma origem árabe, que é submissa ao homem. E a mensagem que essa mulher passa é que é inútil tentar, não vai dar certo, né? Então, ela passa uma frustração para a mulher. Então, esse arquétipo aparece quando a mulher está num estado positivo e sadio, né, se trabalhando e prestes a se autorrealizar. Aí entra essa mulher velada e destrói a chance dessa mulher de crescer, né? Então, por exemplo, ela vai dizer: olha lá, hein? Lembra do que a tua mãe te ensinou. Ou não confia neles. Né? Então ela traz essa dúvida para a mulher, ela coloca essa mulher em dúvida. E como que a gente supera essa mulher velada, né? Então, quando surgir essa imagem, vozes na mente, então você precisa dizer para ela que não é verdade, né? Ou então imaginar essa vozinha como se fosse um cachorro latindo e não dá atenção, né? Ignora, segue em frente, faz a ação que lhe convém naquele momento, né?
Bom, o segundo arquétipo é a Lilith, né? A feminista. Então a Lilith, ela foi a primeira esposa de Adão, antes da Eva, né? E conta-se que eles brigavam para ocupar o topo na relação sexual e ela acabou largando ele. Então, esse arquétipo, ele traz uma culpa, né, em relação ao homem, né? Então, a mulher que culpa os homens pela sua própria infelicidade, né? Então, ela não toma nenhuma atitude, não incentiva o crescimento dela própria, né? Porque ela tá sempre julgando o outro, né? Então, ela se coloca sempre em dependência desse homem, né? E como que se supera essa Lilith? Então, essa mulher, ela precisa assumir a sua responsabilidade, né? A sua própria vida, e não esperar que o homem decida e faça por ela, né? Então, ela precisa agir, ela precisa fazer. E o terceiro arquétipo é a velha, né? Que são geralmente mulheres muito bonitas, que se transformam numa velha, na imagem de uma velha. Essas imagens, elas podem vir também como um cadáver ou até mesmo como uma criança, né? E o que é a velha, né? A velha, ela é inflexível, né? Ela é dura. E a criança, ela é infantil e não toma responsabilidade pela própria vida. Então a velha tenta destruir qualquer hipótese de construção dessa mulher e ela se fixa em hábitos e que a mulher perde a sua vitalidade, né? Por quê? Porque ela acaba não se desenvolvendo e inflexível, né? Irresponsável. Então ela assume uma posição infantil perante a vida. Então a velha, ela fala bloqueando, castrando essa mulher. Então ela diz: o que a sua mãe vai dizer sobre isso, né? Então tem um medo neurótico, né? Dentro dessa mulher, do inconsciente, e a mulher não faz a ação, né? Então como que a gente supera essa velha? Então é se perguntar se esse medo faz sentido de verdade, e se esse medo não fizer, se esse medo for um medo falso, né? É só você dizer, isso não é real. Respira, retoma o contato com a tua própria vida, com o teu próprio corpo, né? E tenha essa coragem, né? De agir e de fazer, de se desenvolver, né? Esses arquétipos, eles são manifestações da psicologia negativa feminina que impede essa mulher de agir e de fazer, né? E de ser a sua forma superior, né? E então ela vem quando a mulher tá nessa posição vencedora, em seu estado de graça. E se essa mulher consegue, então, solucionar essa informação semântica que é passada de transgerações, né, desde lá da época de Adão e Eva, ela então se liberta disso e ela é vencedora, né? Ela é autêntica na sua forma de ser, né? Coerente com a sua alma, ou seja, ela veio para cá com esse propósito. Logo, ela age em direção a esse propósito e ela sucede, né? E ela faz aquilo acontecer. E como o bloqueio da espontaneidade acontece na prática? Bom, todos nós nascemos com a força criadora do universo. A energia vital é o princípio da vida, é o que os Vedas chamam de prana, né? Então, em algum momento, esse fluxo de energia, esse prana, ele sofre um bloqueio. Isso acontece quando lá na infância, desde cedo, a sexualidade começa a se manifestar na criança. E ela começa a ouvir: não, para com isso é errado, isso é feio, isso é sujo. Através dessa repressão da espontaneidade, então começam a se instalar o medo e o ódio nessa criança, né? No sistema dessa criança, né? E ao longo da vida, essa criança vai experienciando outras formas de repressão, né, em outros momentos. E isso vai trazer insatisfação, né? Então, se a sua necessidade for negada, não for atendida, ela vai se deparar com esse sentimento de ódio, de medo, né? Então,
a gente acaba criando um mecanismo de defesa para não entrar em contato com essa dor, né? Então, nesse momento que a gente cria esses mecanismos de defesa, a gente está em estado de negação. A gente não quer aceitar, a gente não quer olhar para isso, porque dói. E a partir dessa repressão começam então a nascer as máscaras, né? As máscaras que a gente usa de diversas formas. Então, por exemplo, a gente tem a gula, né? E todas as formas de voracidade dessa gula. A preguiça, né? Que é a não ação sobre aquilo que precisa ser feito. Né? A avareza, um desejo de acumular e se esconder atrás desses bens. A ira, né? Que é uma vontade de machucar, é uma violência. E que essa ira de forma passiva, ela é indiferente. Ela é indiferente, né? A luxúria, que é o uso da energia sexual para ter poder sobre o outro. O orgulho e todos os desdobramentos, né, do orgulho, né? Vaidade, vergonha, complexo de inferioridade ou de superioridade, entre outros, né? Outros aspectos. Mas o que se sobressai é o medo, né? O medo da vida. Então a pessoa não acredita no seu poder, ela desconhece o poder que ela tem. E esse medo, ele vem por causa de uma repressão, né? De um lugar qual ela foi impedida de ser ela mesma. E aí nasce uma ansiedade e aí vira uma bola de neve que parece não ter fim, né? Então, o despertar da consciência engloba ser vulnerável, né? Encarar de frente o que se é, né? O problema, né? E se permitir ser vulnerável para liberar os segredos, as vergonhas, né? Ter coragem de assumir a escuridão que está dentro. E o que a vida quer da gente? O que a vida quer de você, né? Que você permaneça em contato com o seu corpo e a sua mente saudáveis, né? Com as suas emoções equilibradas, né? Que você use as suas habilidades para cocriar, para construir, né? Que você use todo o seu potencial para assessorar outras pessoas, para deixar o seu legado no mundo, né? E saber que a vida valeu a pena ser vivida, né? Que você cresceu, que você evoluiu e que agora você tá pronta aí para retornar pro seu verdadeiro lar, que não é aqui, né? Então, a gente sabe que mudar hábito, passar a se alimentar de forma saudável, melhorar a qualidade do sono, praticar esportes todos os dias, né? Elas sempre serão essenciais para você ter uma boa saúde, né? Mas quando a gente não tá bem com as nossas emoções, a gente tende a se sabotar, né? A psicologia negativa, né? Então, a gente não consegue manter uma dieta regular, né? A gente não consegue manter uma rotina, e isso gera frustração, né? Essas emoções levam ao desenvolvimento do mal-estar e até doenças, né? Então, a pergunta aqui é como que a gente vira essa chave para fazer essa autorrealização, né? Para ser quem realmente viemos ser, né? Fazer o que viemos fazer. Então, o primeiro passo para girar essa chave da consciência é abrir espaço para enxergar o que não está bem dentro de você, né? Por exemplo, a sua forma de agir, a sua forma de se comunicar, a forma de se relacionar com as outras pessoas, né? De aceitar o outro, de compreender os seus atos, né? O porquê que você faz do jeito que você faz, né? Por que você é do jeito que você é, né? Então, essa forma é saudável a você e aos demais, né? E você acredita que pode melhorar, né? Então, despertar essa consciência e aceitar que hoje você se construiu de um jeito, mas que você pode fazer diferente, né? Então, o primeiro passo é a aceitação, é você visualizar isso e aceitar essa realidade, né?
Então, depois, é se colocar em primeiro lugar, né? Então, pergunte a si mesmo como que você pode melhorar nessa questão, nessa área da sua vida, né? O que você pode fazer diferente para chegar aonde você quer chegar, né? E queira chegar lá de verdade, né? Com todo o seu coração e a sua potência, né? Acreditar que é uma construção, né? Um passinho de cada vez. Então, hoje você começa a caminhar e todo dia você dá um passinho, né? Você vai alimentando essa vontade, dá um passinho de cada vez, até que uma hora você chega lá, né? Você chega no fim dessa estrada, né? No fim, entre aspas, porque novos caminhos vão se abrir simplesmente pelo fato da vida ser assim, né? Então, outra forma também é descobrir a tua espiritualidade, né? Seja através do teu silêncio, de uma imagem, de um culto, de um mestre, de uma religião, ou simplesmente através da busca pelo autoconhecimento, né? Então, isso é a verdadeira espiritualidade, não precisa de nada externo, né? É você ir em busca dessa espiritualidade, é saber quem você é realmente, não com a informação que o seu ego te diz, né? Mas a sua alma, né? Então, algo importante a ser feito é liberar a mente, é trabalhar na limpeza mental todos os dias, né? Assim como a gente limpa o corpo, a gente toma banho, a gente escova os dentes, a gente dorme, acorda, come todo dia, né? A mente, ela precisa dessa disciplina diária para ter um bom funcionamento, né? E funcionar a seu favor, né? Então, de outra forma, assim como o corpo exala um mau cheiro quando não toma banho, a mente, ela expurga pensamentos tóxicos e que muitas vezes a gente externaliza através da nossa fala, né? E das nossas atitudes. Então, silencie para ouvir essa voz interior. Peça ajuda, faça algum tipo de terapia regularmente com um profissional da tua confiança, né, para que você consiga colocar para fora todo esse emaranhado mental e que você consiga ter clareza, né, ouvir com clareza o que você realmente deseja, né? E o terapeuta também pode te ajudar a entender esse processo que você está enfrentando, né? Trazendo essa visão do seu passado, né? Te interrogando, né? Do que você quer para frente, para amanhã, né? Então, uma boa terapia regular é recomendado. Outra coisa é fazer uma prática de desintoxicação física, né? Porque do seu organismo, porque quando você limpa o seu intestino, a sua mente também fica leve, né? E os seus instintos naturais afloram, né? Então, com a prática de um detox regular, você aflora a sua intuição, né? A tua intuição cresce e a força de vontade para você agir também cresce junto, né? Estudar, a busca, né, pelo aprendizado mantém a nossa mente jovem, né, enriquece o nosso mundo. Então, estude algo que você goste, né, que te acrescente na vida, algo que você tem interesse. Por exemplo, se você gosta de comer, de se alimentar, se você gosta de alimentação, você pode ler sobre isso, né, sobre alimentação saudável, sobre como preparar pratos deliciosos, saudáveis e que acrescente na sua vida e na vida daquelas pessoas que você ama, né? A fé também é de grande importância, né? Porque acreditar que na possibilidade daquilo que se almeja seja efetivo, né? Quando vem do seu coração, quando vem da sua alma, quando você sabe o que é, ter essa fé, essa vontade de fazer, né? De acreditar que é possível, né? E como diz também o pai da filosofia grega, né? Sócrates, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Então busque por autoconhecimento.
né? Aflore a sua espiritualidade, se desenvolva de dentro para fora, né? Saia da caixa, dos complexos, dos estereótipos, das mentes tagarelas, né? E faça o que você quiser fazer, né? E seja fiel ao seu instinto, né? Mesmo que as vozes mentais digam para você não ser, né? E essa aí a gente tá cheio, né? Isso aí é o que mais tem aqui na nossa volta, né? Chegamos ao fim. É um grande prazer poder dividir isso com vocês. Eu espero que de alguma forma isso tenha feito sentido. Eu sou muito grata por poder estar aqui mais uma vez, mais um ano, compartilhando com vocês esse conhecimento. E se você sentir de me procurar, de falar sobre essas questões, né? Eu sou super disponível, né? Eu adoro falar sobre isso, realmente isso me alimenta, né? Como eu disse no início, é uma busca, né? Eu sou uma buscadora de mim, então é uma busca por melhorar, por entender os processos da vida, por entender aquilo que nos barra, que nos impede de ser feliz, né? Então, hoje o meu trabalho é esse, né? Eu auxilio pessoas dentro dessa busca, né? Então, com todo o meu conhecimento da ciência ayurvédica, né? Corpo, mente e espírito, eu tenho o maior prazer de poder auxiliar quem está nessa busca, quer se melhorar a saúde de forma geral, saúde física, saúde mental, psíquica, emocional, energética, espiritual. Então, com certeza vai ser um grande prazer poder trabalhar contigo e fazer com que a gente se desenvolva mundo afora. Um grande prazer, muito obrigada. Fiquem bem, com saúde, sejam felizes e a gente se vê em breve. Namastê.